Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira falando sobre ansiedade e depressão. Hoje, mais especificamente, falando de hábitos, 21 hábitos que estão prejudicando a sua saúde mental. Você sabe que quando a gente cuida da nossa mente, do estado emocional, do nosso psique, a gente vai tornar isso um hábito saudável. E é disso que eu vou estar falando aqui nessa noite. Eu já vou pedir para você compartilhar o máximo possível dessa live. Quanto mais você compartilhar, mais você informa ao Instagram que esse conteúdo é de relevância. Então faça essa missão, né? Faça essa missão junto comigo para alcançar mais pessoas, contribuir, né? Crescer e contribuir na vida dessas pessoas. E falar, né, de ansiedade, falar de saúde mental é também falar realmente de ansiedade, depressão em um pequeno ou grande escala. E aí você vai entender quais são esses hábitos que a gente precisa cultivar para ter essa saúde mental. Então, vamos falar desse cuidado, né, na questão emocional, que é tão importante no dia de hoje. Após pandemia, muitos sintomas de ansiedade e depressão tomaram conta de todo esse processo. Então, cada vez mais a gente precisa estar atento, se cuidar mais, ter autoconhecimento. Então, não existe uma regra, nem uma maneira de viver. Oi, Isa, seja bem-vinda. Então, por mais que a gente queira ter regras para viver ou um jeito certo de viver, a gente não vai achar essa fórmula mágica. Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo hábitos que vão se internalizando. Então, no entanto, muito desses hábitos pode ser nocivo à nossa saúde mental. Sem saber, a gente pode estar cultivando esses hábitos nocivos. Não, e aí abre-se uma porta para frustrações, estresse, ansiedade, depressão, que é o mal do século. São essas 4 sintomas que eu falei aqui. Então, sendo muitas vezes, não conseguimos identificar o que contribui para isso, justamente por se tratar de hábitos arraigados na nossa vida. A observação e o conhecimento são a melhor forma de percebermos esses hábitos, seus efeitos na nossa saúde mental, como podemos também mudá-los para um novo método de realizar nossas atividades, viver nossas vidas. Por isso resolvemos abordar esse tema hoje, esse assunto, e hábitos podem prejudicar a nossa saúde mental. Mas antes de a gente começar a explicar cada ponto desse, é preciso a gente ver como é que funciona essa internalização desses hábitos. O que será útil, inclusive, na hora de mudá-los. Como os hábitos são formados e como mudá-los? É uma pergunta que você pode estar se fazendo agora. O nosso cérebro vive buscando formas mais fáceis e automáticas para fazer suas tarefas. Com o objetivo saudável, o que importa para o cérebro é facilidade na automatização daquela ação. É justamente por isso que existe de criação de hábitos que não tem relação com a nossa memória e o que faz com que não nos lembremos, de acordo com o que foi visto no best-seller Charles Duhigg, O Poder do Hábito. Quais são os hábitos que são formados
os 3 componentes principais do hábito. Quais são esses 3 componentes que formam o hábito? Gatilho, ação e recompensa. O gatilho é um estado mental, acontecimento ou situação que desencadeia a ação de um hábito. A ação também é chamado de rotina, é o hábito propriamente dito. E a recompensa é a sensação que você tem após aquela ação específica. Então isso quer dizer que todo hábito que temos em nossas vidas é marcado pela nossa mente da mesma forma. Com isso, para mudarmos um hábito específico, precisamos identificar qual gatilho, aquele velho hábito, eliminá-lo ou trocá-lo por um gatilho que leve a uma ação positiva. Da mesma forma, a recompensa também deve existir. Para exemplificar isso aqui que eu acabei de falar, eu vou trazer uma ação trivial que está presente em nosso dia a dia e exemplificá-la de acordo com os estudos mais recentes sobre os hábitos, que dizem: você escova os dentes todos os dias. Por mais que não seja a forma recomendada pelos dentistas, muitas vezes, esse é um hábito presente em sua vida. O gatilho desse hábito é a sua escova de dente, que está no seu banheiro. Sempre que você entra lá, que é o local, você vê a escova, que é o objeto. Então, nesse caso, o local mais o objeto é igual ao gatilho. E lembra que se você escovar os dentes, a ação, para ter aquela sensação de limpeza e frescor na boca e prevenir cáries e outros problemas, que é a recompensa. Então, esse hábito foi incorporado na sua vida, o mesmo mecanismo descrito aqui, assim como qualquer outro hábito também pode ser. É claro que existem hábitos que são mais difíceis de serem mudados e vão exigir de você mais esforço e atenção. Então, o primeiro passo é identificar o gatilho. E essa nem sempre é uma tarefa fácil. Ao se deparar com a ação de um hábito ruim, você deve retroceder a situação de gatilho a esse hábito. Como você estava? O que você sentia? O que você fazia? Essas são perguntas que podem te ajudar a você começar esse processo de identificação. Depois da ação executada, a recompensa existe, que é no caso de estresse ou momento de ansiedade que lhe levou a comer um doce, por exemplo. A recompensa é a sensação que esse doce lhe provoca. Para mudar esse hábito, você deve eliminar ou substituir esse gatilho e dar-se uma recompensa pela ação. Então vamos a um outro exemplo para você entender ainda melhor. Você deseja integrar a atividade física à sua rotina. Um gatilho que você pode colocar para incitar a ação é deixar sua roupa de exercício no sofá da sala ou sobre a sua cama. Assim, ao se deparar-se com aquilo, você lembrará que precisa fazer atividade e encontrará menos resistência em trocar e partir para a sua atividade. Depois da ação, uma possível recompensa pode ser um tabletezinho de chocolate, um chocolate amargo, ou uma outra coisa que dê prazer e que não prejudique você. Assim, pouco a pouco, um novo hábito pode ser incorporado. Ou seja, você deve tomar consciência do seu hábito, já que ele torna-se inconsciente com o tempo, para poder identificar seus gatilhos e mudá-lo. Isso demanda tempo e autoobservação, atenção e um esforço inicial. Mas existe a recompensa. Agora que você já sabe esses hábitos, por onde é menos custoso começar a mudança? E aí a gente deixa uma pergunta para você. Quais são os hábitos comuns mais nocivos à saúde mental? Essa pergunta a gente vai responder na próxima live. Eu já vou pedir para você compartilhar o máximo possível essa live, porque está interessantíssima e vale muito a pena você assistir essa live. Que conteúdo extraordinário, tá? Espero que tenha feito sentido para você. Vem mais conteúdo para você. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.